Voltamos para a transmissão do nosso seminário Israel Antiga e Moderna. Antes de entrarmos nos slides, eu quero fazer algumas considerações. Eu sempre tenho orado antes da gravação desses vídeos, pedindo de Deus sabedoria, pedindo de Deus a direção, a iluminação do seu Divino Espírito, para transmitir a vocês esses assuntos de tão grande importância. E eu sugiro que vocês façam mesmo, sempre antes de assistir, orem, busquem de Deus a direção, o discernimento para compreenderem. Façam a oração particular de vocês. Outra observação que eu quero fazer é a respeito do áudio desses vídeos. No início das gravações do nosso seminário, eu estive fazendo sem nenhum microfone. E atualmente, desde 2 ou 3 episódios atrás, eu tenho utilizado um microfone de lapela, sem fio, mas ele não está com uma qualidade muito boa. Então eu peço aí perdão se você está escutando algum tipo de chiado, alguma coisa assim. Quando nós pudermos, e dependendo da ajuda dos irmãos também, se vocês quiserem ajudar, para nós comprarmos um microfone melhor, para continuarmos aí a gravação desse seminário com uma qualidade melhor, né? E de todos os demais vídeos do canal. Provavelmente eu faça depois algum tipo de... disponibilize algum tipo de sistema de ajuda pelo Apoia-se ou a opção de se tornar membro do canal para ajudar com a quantia mensal, mas são questões que a gente está estudando, porque temos equipamentos que a gente precisa comprar, temos os nossos gastos mensais, né, com as nossas despesas para gravar, etc. Mas isso aí é uma questão que a gente pode ver depois. Dito isso, vamos então para a continuação de nosso seminário. E o próximo slide, nós vamos voltar aqui à análise dos textos bíblicos que mostram uma situação do Israel antigo e depois um texto de Ellen G. White mostrando a condição do Israel moderno. Então, falando sobre o Israel antigo, o profeta Isaías, no capítulo 56, verso 10 a 11, a versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Isaías disse isso a respeito dos chefes religiosos do povo de Israel, que eles viam um perigo, mas como os cães, eles não latiam avisando o perigo. Eles eram cães mudos, que não sabiam ladrar, que gostavam do sono, gostavam de ficar deitados. E ele continua dizendo: estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então o profeta Isaías, ele levantou a sua voz, ele declarou enfaticamente que os líderes religiosos do povo, eles eram pastores que nada compreendiam, eles eram cães mudos, eles eram cães gulosos. Será que hoje, em nosso tempo, a situação mudou? Será que no moderno Israel a situação é diferente? Vamos ver o que Ellen G. White disse. Aqueles que procuram remover os velhos marcos, lembra que na parte anterior do nosso seminário nós vimos um texto onde ela fala desses velhos marcos? Que era importante nós voltarmos aos velhos marcos. Aqui ela já faz um alerta sobre aqueles que estavam procurando remover os velhos marcos, ou seja, as antigas doutrinas, as doutrinas originais que Deus concedeu a essa igreja. E aqui ela avisa com relação a esse perigo. Aqueles que procuram remover os velhos marcos não estão mantendo firmemente.
Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé quanto ao santuário ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo estão agindo como cegos. Isaías chamou os atalaias de cegos, de cães mudos que não podiam latir. Agora nós vemos a senhora White chamando aqueles líderes que estavam tentando mudar as doutrinas da igreja com relação ao santuário, à personalidade de Deus ou de Cristo. É muito interessante aqui analisar essas questões. Mais adiante, em nosso seminário, vamos ver o que foi mudado em relação ao santuário. E aqui ela fala também com relação à personalidade de Deus ou de Cristo. Ela não coloca a personalidade do Espírito Santo, ela coloca a personalidade de Deus ou de Cristo, que é o que eles fizeram. Mudaram agora para um Deus triuno. Agora não, né? Isso já vem ao longo de muitos anos, desde 1931, não oficialmente, né? Através de uma declaração de crenças preparada por 4 pastores da Conferência Geral, e depois só em 1980, com algumas crenças votadas através do livro Nisto Cremos, sem que as pessoas pudessem ler, né? Entregaram os livros na Conferência Geral de Dallas, Texas, em 1980, nos Estados Unidos. O pastor Neil Wilson, né? Pai do atual presidente da igreja, o Ted Wilson, e pediu que os delegados ali que estavam presentes aprovassem aquele livro como o livro de crenças da igreja, o Credo Adventista. E assim foi feito, né? Algumas pessoas tentaram objetar, dizendo que seria melhor votar aquele livro como as crenças da igreja na próxima conferência geral, 5 anos depois, mas ele pressionou, falou que não dava tempo para isso e tudo, e forçou praticamente os delegados a votar aquelas crenças, e depois, quando foram ver, ali daquele livro tinha a doutrina da Trindade e outras coisas mais. E assim assim mudaram a personalidade de Deus ou de Cristo nas crenças adventistas. E ela diz que quem estava fazendo isso estava agindo como o quê? Como cego. Assim como Isaías disse que os atalaias eram cegos, eram cães mudos, eram cães gulosos, pastores que nada compreendem. E ela disse que cada um vai para a sua ganância, né? Outras traduções dizem assim, todos, sem exceção. Então foi isso que aconteceu, né? Mas vamos seguir aqui adiante. Isso está no livro E Recebereis Poder, Meditação Matinal, né? De 1955, no dia 14 de agosto, a página 235. É aí a referência onde vocês podem encontrar esse texto. Sendo assim, então, nós temos o 4º passo em rebelião contra Deus, assim como a Israel antiga se rebelou contra Deus 10 vezes lá no deserto, né? A Israel moderna também teve 4 rebeliões. A 4ª foi essa daqui, estabelecer-se uma nova organização. Mensagens Escolhidas 1, página 204. Então, todas as 10 está lá nessa página 204, 205 do Mensagens Escolhidas. Ao longo do seminário, vamos analisar todas elas de forma pormenorizada, fundamentada em fatos, em escritos, em situações que mostram claramente que essas profecias, essas rebeliões se cumpriram na história da moderna Israel. Então vamos ver aqui como que isso aconteceu, como que uma nova organização surgiu, como que a IASD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se tornou em uma nova organização. O inimigo porá em operação tudo para desarraigar a confiança dos crentes nas colunas de nossa fé nas mensagens do passado, as quais nos colocaram sobre a elevada plataforma da verdade eterna e firmaram e imprimiram cunho à obra. O Senhor Deus de Israel guiou seu povo, revelando-lhes verdade de origem celestial. Sua voz foi ouvida e ainda o é, dizendo, ide avante de força em força, de graça em graça, de glória em glória. A obra está se fortalecendo e ampliando, porque o Senhor Deus de Israel é a defesa de seu povo.
Continuando, aqueles que se apegaram à verdade teoricamente, com a ponta dos dedos, por assim dizer, que não levaram seus princípios ao santuário interior da alma, antes conservaram a verdade vital no pátio exterior, não verão nada de sagrado na história passada deste povo, a qual eles têm feito o que são e os têm firmado como obreiros missionários diligentes, decididos no mundo. Olha que interessante. Então ela profetizou que muitos não veriam nada de sagrado na história passada deste povo. Vamos continuar no slide seguinte. Ela continua dizendo: preciosa é a verdade para este tempo, mas aqueles cujo coração não foi quebrantado mediante o cair sobre a rocha Cristo Jesus não verão nem compreenderão o que é a verdade. Aceitarão o que lhe agrada as ideias e começarão a manufaturar, ou seja, fabricar, outro fundamento que não seja aquele que foi posto. Lisonjearão sua própria vaidade e estima, pensando que são capazes de remover as colunas de nossa fé, substituindo-as por outras de sua própria invenção. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 388 e 389. Então, meus amados, aqui nós vemos claramente uma profecia. Ela profetizou, que essas coisas iriam acontecer. E aqui nós vemos o cumprimento disso. A igreja tinha suas doutrinas dadas por Deus. Esse aqui é a capa do yearbook de 1914, contendo as crenças originais da IASD, o último, que foi lançado. E nós temos em oposição a ele o de 1931, contendo as crenças já falsificadas, inclusive a da Trindade, que já analisamos aqui o que os pioneiros disseram a respeito da mesma e a sua total origem aí no paganismo, no catolicismo, enfim. Então vamos analisar agora de forma mais pormenorizada essas doutrinas. Aqui nós temos no yearbook de 1914 os princípios fundamentais dos Adventistas do sétimo dia. E lá dizia assim: os Adventistas do sétimo dia não têm um credo além da Bíblia. Naquele tempo, porque hoje existe o credo adventista, que é o Nisto Cremus, que é o livro de crenças. E nesse primeiro princípio fundamental, lá de 1914, lembrando que nós já analisamos que vários yearbooks, desde 1800 e alguma coisa, até 1914, foram sendo mantidas essas mesmas doutrinas. Então, esse de 1914, ele diz aqui claramente na doutrina 1, que existe um Deus, uma pessoa, não três pessoas. Um Deus, uma pessoa, um ser espiritual. Mas, claro que isso é impossível, Foi declarado de forma bem enfática. Lembrando que isso aqui, várias pessoas também referendaram isso, votando em Assembleia Geral e assinando. Não foi apenas uma única pessoa que colocou isso aí para que todos aceitassem, não. Então, eles criam que existe um Deus, uma pessoa, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em toda parte por seu representante, o Espírito Santo. Salmo 139, verso 7. E a doutrina número 2, que existe um Senhor Jesus Cristo, Filho do Eterno Pai, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas e por quem existem, que tomou a natureza da semente de Abraão para a redenção da nossa raça caída. Continua, falando mais algumas coisas. Então aqui essa era a forma como a igreja pensava, era a forma como a igreja cria, eram os princípios fundamentais que Deus concedeu à igreja remanescente. Esses são os velhos marcos. E esta é a verdade que Deus concedeu a essa igreja. Vamos ver agora no slide seguinte, já no yearbook, no anuário de 1931, os princípios fundamentais do Adventismo do sétimo dia. Os Adventistas do sétimo dia não têm um credo além da Bíblia. Isso daqui é uma tradução, tá? Nós já mostramos antes
os originais, e a tradução, ela diz o seguinte, a doutrina número 1 já alterada, já mudada, que as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamentos foram dadas por inspiração divina, contendo suficiente revelação de sua vontade aos homens, e são a única regra infalível de fé e prática, segundo Timóteo 3, 15 a 17. Então agora eles retiram a doutrina número 1 como sendo a doutrina sobre Deus, um ser, uma pessoa, né? Um Deus, um ser e uma pessoa, e colocam aqui a doutrina sobre as Escrituras. E na segunda eles colocam a doutrina da Trindade, que a divindade ou Trindade consiste do Pai eterno, um ser pessoal, espiritual, onipotente, onipresente, onisciente, infinito em sabedoria e amor, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do eterno Pai, por quem todas as coisas foram criadas e através do qual a salvação das hostes redimidas será realizada, e o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da divindade, o grande poder regenerador na obra da redenção. Então, assim, a doutrina da igreja foi alterada, né? E uma nova organização se formou. Lembrando que, se nós queremos mudar uma organização, as primeiras coisas que nós mudamos são os seus estatutos, são os seus regulamentos, as suas regras. E para se mudar uma igreja, não é necessário especificamente mudar o seu nome, basta mudar as suas crenças, tá certo? Então, um exemplo, se você tirar a guarda do domingo, a crença na Trindade, a adoração dos santos e algumas outras coisas da Igreja Católica, então você muda a religião. Para você mudar a religião adventista, basta também você mudar as suas doutrinas. Algumas foram mudadas, estamos analisando isso nesse seminário. No passado, assim como Israel antigo mudou suas práticas, deixou de adorar o Deus verdadeiro para adorar ídolos naqueles tempos, assim a Israel moderna também tem feito. E vamos ver lá na frente que existem outras doutrinas ainda para serem alteradas, né? Mas isso é um assunto para mais adiante. Então vamos aqui analisar um pouco mais de forma pormenorizada a questão de estabelecer-se uma nova organização, como isso se deu, né? Nenhuma nova organização sem cortes, porque esse texto ele foi cortado no livro Eventos Finais, mas aqui no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 390, temos a declaração completa. Ela diz assim: o Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Olha, ela diz que a história do passado ia se repetir. Toda a verdade que Ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda coluna por Ele estabelecida deve ser avigorada. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria apostasia da verdade. Manuscrito 129, de 1905. Então, está aí a declaração completa, onde ela cita, ela fala das colunas, né, do passado, a verdade que Deus deu para essa igreja nos últimos dias deveria ser proclamada ao mundo, e que a igreja não poderia se desviar desse fundamento dado a ela, formando uma nova organização. São questões claras aí, né, para nós entendermos o contexto desse texto. Agora vamos ver como isso foi alterado e colocado na compilação no livro Eventos Finais, que é um livro muito bom, mas precisa ser estudado com bastante atenção, cuidado, especialmente aqueles títulos lá, né, não foram inspirados, aqueles que estão em negrito, que lá não foi escrito por Ellen White. E está assim, reafirmada a confiança na organização adventista. Isso aqui é mentira. Não foi ela que escreveu isso, mas está lá no Eventos Finais, no subtítulo, né? E aí eles tiraram esse pequeno trecho aqui, não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus, não podemos entrar em nenhuma nova organização. Eles tiraram isso para colocar no Eventos Finais, não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus, não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Mensagens Escolhidas 2, página 390.
quando nós vamos lá no Mensagens Escolhidas 2, página 390, nós vemos que toda a verdade que ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. E Deus deu a verdade a respeito do Deus verdadeiro. Quem é esse Deus para a igreja? Mas essa verdade ela foi removida, foi espezinhada, foi retirada, foi alterada para um Deus triuno. E assim se formou uma nova organização, né? Vamos então para o próximo slide, onde vemos um pouco mais a respeito disso. A despeito de todas as admoestações e orientações, esse é um título escrito por mim mesmo, tá? Assim, para a gente compreender. A despeito de todas as admoestações e orientações, para não haver mudanças nos princípios fundamentais, paulatinamente uma nova organização foi surgindo, com o mesmo nome, mas com princípios fundamentais diferentes, tá? Então, em uma organização que tinha aí um logo como esse daí, olha, os 3 anjos aí ao redor do mundo, pregando o Evangelho Eterno, proclamando o Evangelho Eterno. Esses 3 anjos aí são a representação das 3 mensagens angélicas, né? Aí foi mudado depois para uma nova organização. Essa aqui é a antiga organização, essa é a nova, simbolicamente, né? Que vamos ver depois, um pouco mais para frente, o que significa esse logo aqui. Continua acompanhando nosso seminário que vocês vão saber. Mas voltando aqui para as comparações, né? Então no próximo slide a gente continua analisando essas comparações entre o antigo Israel e o moderno. Vale lembrar que se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, também dá o dislike, assim como você desejar. Não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda bastante, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, irmãos, parentes, vizinhos, para que eles entendam também todas essas questões que foram alteradas, né, na história da igreja. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ajuda a fortalecer aí essa mensagem. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho Eterno, da verdade eterna que Deus concedeu ao seu povo.